Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal, em nome de Jesus. Eu quero estar falando aqui hoje sobre como devemos ter cuidado para que, no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória, nossa caminhada com Cristo, nós não venhamos de forma alguma esquecer dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, que nós não venhamos perder o temor em Deus. Ontem o Senhor ministrou, colocou a palavra no meu coração, por isso estou aqui gravando esse vídeo, sobre Davi. Davi, em um determinado tempo na vida dele, ele muito sendo perseguido por Saul, ele tem medo de matar Saul. Quando ele tem a oportunidade de matar Saul, ele teme, porque ele diz assim: ai de mim, longe de mim se eu tocar em ungido de Deus, ai de mim, Será que eu ficaria impune? Davi, ele teme ao Senhor em tocar em ungido de Deus. Portanto, Deus ministrava o meu coração. Os anos passam, a posição dele muda, ele assume o trono de Israel. Com isso vem a grande honra que o Senhor o honrou, o Senhor cumpriu a promessa na vida dele, a qual, o propósito que Deus tinha na vida dele, para ele que ele fosse rei de Israel. Só, portanto, uma determinada época na vida de Davi, na história dele, acontece o quê? Ele tem medo de tocar em ungido de Deus, portanto, ele não tem medo de tomar uma mulher de um homem leal ao reino de Israel. Ele não tem medo das consequências que isso pode lhe causar. Tanto é que, quando Natan vem para repreendê-lo, usando de parábola, ele nem se toca que o profeta estava falando dele. Tanto é que ele vai liberar a sua sentença, que o homem que fez tal coisa, que pagasse 4 vezes mais. A falta de atenção, a falta de temor. Ele teve medo das consequências de matar um ungido de Deus. Portanto, ele não teve medo de tocar em uma mulher que tinha um marido leal, um marido justo, e tirar a vida desse homem que era Urias. E eu quero estar aqui lendo para vocês a parte a qual o Senhor colocou no meu coração, que diz assim, em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 11, e apenas no versículo 11 que eu vou estar lendo, apenas no versículo 11 que eu vou estar lendo, e no versículo 12 que diz assim, assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha um mal sobre você. E no versículo 12 está escrito assim, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia, ou seja, será notório a todo Israel o seu pecado, porque eu farei, que todos contemplam e vejam suas consequências, as consequências do seu erro, Davi. Todos verão as consequências. Davi teme em tocar em ungido de Deus, ele não teme em tomar uma mulher, com marido, comprometida, e matar esse homem para encobrir o seu pecado. Ele não tem medo dessas consequências. Ou seja, por um instante, Davi, por um determinado tempo, não digo um instante, porque um instante parece ser muito pouco, e ali com certeza o decurso daquilo ali não foi um instante, foi dias, Tanto é que dá tempo até da própria mulher descobrir que estava grávida e ele ter que, de alguma forma, tentar encobrir o pecado dele. E em determinado tempo da vida dele, ele se esquece de certa forma e coloca de lado os preceitos do Senhor e o temor das consequências do pecado. Ele se aparta. O que eu quero dizer aqui para mim, para você? Na nossa caminhada nós temos que ter cuidado. Para quê? Porque no início costuma, que aquele primeiro amor, que a gente entra na presença do Senhor, a qual a gente começa uma vida, uma caminhada com Jesus com muito temor. E nós temos que ter cuidado para que, com o decorrer do tempo da nossa jornada, nós não venhamos colocar tudo a perder e perder o temor e começarmos a deixar de lado os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e perder o que? O medo das consequências do nosso erro, do nosso pecado. Você sabe o que Deus ministrou ao meu coração também? Que Deus não poupou Davi. Davi, um homem segundo o coração dele. Ele não poupou e Davi teve as suas consequências, sim, do erro dele. Tanto é que a palavra do Senhor está aí, para você ver quais foram as consequências.
Então, nós não seremos ninguém que peca contra o Senhor, ninguém que deixa os preceitos do Senhor de lado, está livre das consequências dos seus pecados. Ei, mais cedo ou mais tarde, né? Tanto é que uma das consequências que Deus a qual falou, né, que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E nós vemos grande matança, né, depois do certo período, né, os filhos crescem e começa toda aquela luta, aquela trajetória. Então, ou seja, muitas das vezes nós pecamos e aquilo acarreta até para nossos filhos, as próximas gerações. Mas uma coisa é certa, ninguém sai impune dos seus pecados. Tudo que nós fazemos tem consequência. Por isso, como servos do Senhor, nós temos que orar para quê? Para que Deus preserve em nosso coração o temor da consequência do pecado, porque aquele que está em Deus, ele não vive pecando, isso é palavra. Nós temos que buscar melhorar diante do Senhor e ser perfeitos, assim como o nosso Deus é. Ah, Simone, mas ninguém é santo, ninguém é perfeito verdadeiramente, né? Ninguém é, mas nós podemos sim, senão não estaria escrito na palavra que ninguém que está em Cristo, que está em Deus, vive pecando, ou seja, tem como sim você encerrar esse ciclo de erros. Se você erra hoje, o Espírito Santo abriu o seu olho, você sentiu, errei. Aí se você errar de novo, já é o quê? Você está errando sabendo. E nós temos sim que lutar contra a nossa carne, é uma luta diária. Nós temos que fazer o nosso melhor, nos esforçarmos para nos desprendermos de tudo aquilo que faz nós pecarmos contra o Senhor. E da mesma forma o que? Temos consequência desses pecados, porque todo pecado gera consequência. Até para com aqueles, mas a qual o Senhor, né, se agrada. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve consequência severa do seu pecado. E ninguém mais está impune das consequências do pecado. Ei, você quer pagar para ver? Ou você quer viver uma vida reta e íntegra no Senhor e no temor do Senhor? Amém? Que você possa escolher cada dia também melhorar, assim como eu. Não somos perfeitos, portanto temos sim que buscar diante de Deus, porque Ele nos aperfeiçoa. Se nós não conseguimos, é só nós pedimos ajuda a Ele, porque com Ele nós conseguimos, amém? Que fique com essa palavra. Lembra, essa palavra não é uma palavra para que você tenha medo, mas é uma palavra para que você tenha temor.